Boa noite, Saraiva. Boa noite, Shilton Ria. Hey, how are you? Fine. Fine. You speak English. Come on. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, tá? Para o pessoal chegar. Bem, boa noite a todos. Quem puder ligar a câmera, eu vou ler 8. Salmo 78, versículos 3 e 4, assim nos diz: O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. A nossa igreja está fazendo 58 anos, mas nós sabemos que Deus tem guardado o seu povo, a sua palavra, as suas maravilhas, os seus feitos de geração em geração. E nós agradecemos hoje à noite pelo tio Ming, está entre nós, ele vai compartilhar da história. A gente agradece a Deus por ter lhe dado uma memória assim, maravilhosa, o faz lembrar desde a sua infância, com seus 7 anos, né, tio? Vindo de Taiwan. E como tudo isso é tão fresco na sua memória, e da maneira como ele tem compartilhado, isso nos toca nossos corações, e eu creio que são as maravilhas que Deus tem feito. Assim como o pastor Jonatas tem compartilhado, que não é somente história, mas é o que Deus tem feito, Deus tem trabalhado nos nossos corações através da experiência de pessoas que passaram, de pessoas que estão ainda presentes e que podem compartilhar dessa Senhor. E para essa geração, tá? Então, antes de começar, vamos orar, então? Ó Pai querido, nós queremos te louvar, te agradecer por todos que estão aqui presentes. Nós pedimos também que o Senhor possa estar com aqueles que estão para entrar, para ouvir o testemunho fiel do tio Ming, das maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida, tem feito na sua igreja, e nós queremos pedir que o Senhor a gente prepare nossos corações, para que ao ouvirmos esses testemunhos nossos corações, nossas vidas sejam tocados para continuarmos a louvar ao Senhor, a engrandecer a Ti, a sermos gratos pelo que o Senhor tem feito na sua igreja e também nas nossas vidas. Agradecemos por essa noite, entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tio Ming, entregamos o tempo para você. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Hoje eu estou compartilhando e contando a história da imigração das 6 famílias que tem a ver de forma bastante íntima
com o surgimento da nossa Igreja Presbiteriana Formosa de Mogi das Cruzes. Eu também quero homenagear a todos aqueles imigrantes. Eu acredito que vocês mais jovens que nasceram aqui também vão poder experimentar um pouquinho do clima, né, do acontecido, e para aqueles que já foram muito tempo, dos seus pais, dos seus avós, sentir um pouquinho essa experiência. Tudo começou em Taiwan, em 1962, em mais ou menos no início de agosto, que é inverno em Taiwan. Eu estava em pneumonia, numa clínica, a mais ou menos 3 quilômetros da vila onde morávamos. Era uma cidadezinha um pouco maior. Nessa ocasião, ele já estava na igreja nova, na vila de Xishou. Ele pertencia a uma outra igreja chamada Peitou, e o pastor antigo deles, pastor Su, tinha ido visitar ele para saber como ele estava, e viu com alegria que ele estava melhor. Então começaram a conversar. Nessa conversa ele falou para o meu pai que tinha notícia de que chegou uma carta do Brasil de um médico bastante conhecido naquela ocasião, de um hospital presbiteriano em Changhua, e que já estava aqui no Brasil com um filho, que era engenheiro elétrico, numa empresa americana em São Paulo. Essa carta era dirigida a um amigo. Esse amigo era, na verdade, o tio mais velho do tio Sam, o irmão mais velho do pai dele, que era dentista e trabalhava nesse hospital. E que a carta trazia informações de um lugar muito distante e que pouca gente conhecia, chamado Brasil, terra promissora, cheia de oportunidades, e da maneira como ele escreveu, dava até a impressão de que você podia catar pepitas nas ruas, né? Dava essa impressão. Meu pai, quando ouviu isso, chegou em casa, porque ele teve alta no dia seguinte, ele contou para minha mãe, e a minha mãe ficou muito empolgada de, se pudesse ter a oportunidade, porque a nossa vida em Taiwan estava muito difícil. Aliás, da minha família e de todos, né, os agricultores taiwaneses dos anos 50, 60, ainda sentindo os efeitos da Segunda Guerra Mundial, que acometeu aquela região da Ásia, Sudeste Asiático. Então, meu pai procurou o pessoal que já estava se reunindo, porque ele escutou que já tinha mais ou menos umas 10 famílias se reunindo numa cidadezinha mais ou menos 5 quilômetros da minha casa, e ele conhecia o pessoal, entrou em contato. E nesse contato, ele foi convidado para participar de uma reunião no domingo. E uma pessoa da nossa vila, que também era bastante próxima, meu pai foi aluno da escola dominical dele, ouviu essa notícia que meu pai estava indo para essa reunião, também falou que queria ir participar. O nosso diácono Shen, que faleceu em 2019, já bem velhinho, 91 anos. Nessa ida, eles acabaram resolvendo que iam participar dessa viagem. Durante esses encontros e reuniões, então tinha 12 famílias, 10 de Yentou e 2 de Xixou. Nesses encontros, 4 logo de cara já desistiram. E logo em seguida mais 2, sobrando só 6. Porque é muito difícil para uma pessoa, naquela ocasião, pensar em ir para um lugar tão distante e que nós não tínhamos dinheiro, não éramos ricos, muito pelo contrário, éramos muito pobres. Éramos aldeiões e agricultores, em outras palavras, éramos
Porém, essas 6 famílias se juntaram trâmites para poder entrar oficialmente como imigrante no Brasil e tinha que levar os documentos exigidos em Taipei, que na época tinha embaixada lá. Hoje não tem por causa da perda, né, desse vínculo oficial. E naquela ocasião tinha uma senhorita, na verdade uma senhora, show, que trabalhava na embaixada e que recebia esses documentos e para a surpresa desagradável, toda vez que ia perguntar, e aí, como é que é o nosso, né, documento? E ela falava, olha, está faltando mais documento, e lá corria as 6 famílias. Chegou um momento que nós percebemos que essa senhora estava repetindo os documentos que faltavam, que já estava entregue e nós tivemos que falar. Eu acho que ela achava que éramos, assim, muito atrevidos, os caipiras querendo viajar para tão longe, para um lugar tão distante. Então, ela jogava os documentos na gaveta e não levava adiante. Mas depois desse confronto, ela levou adiante e quase um ano depois, né, o visto de entrada foi dado para as 6 famílias. Então, isso aconteceu já em 1963, mais ou menos maio, junho. Então, todos nós corremos, né, meus pais, para vender os bens, a casa, o terreno, que era bem pouquinho. Para você ter uma ideia, por exemplo, meu pai tinha para plantio 2 pedaços de terrenos que equivalia a 1.200 metros quadrados no total. Era isso que ele tinha. E mais parte do terreno que meu avô, né, deixou para ele. Aí ele vendeu tudo, para vocês terem uma ideia, a família não tinha mais dinheiro para trazer a minha irmã só, meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, que é o pai da Betinha, eu e Tinguinho. Outras famílias também aconteceu isso, de ter que deixar os filhos mais velhos. Então, daí vocês vão saber por que nós estamos escutando essa história de uma viagem sem volta. Porque, na verdade, vindo para o Brasil, mesmo que queiramos voltar, não tínhamos mais dinheiro. Não tinha nem para levar toda a família. Imagina chegando aqui, como é que ia ser. Daí, essa, né, é a origem desse tema, né, a grande viagem sem volta. Bom, uma vez feito isso, com dinheiro na mão, e nós compramos a passagem do navio. Naquela ocasião, eles fizeram a conta e que nós tínhamos 32 passagens de uma só vez. Normalmente, para vir ao Brasil, nós pegávamos navio que partia do porto japonês e tínhamos que perder essa viagem indo até Japão para depois pegar o navio para vir para o Brasil. Mas, na verdade, o navio passa ao largo da costa taiwanesa, indo em direção a Hong Kong. Por essa ocasião, devido à existência dessas 32 passagens, a companhia a naval holandesa, o navio pertence à Holanda, abriu essa exceção, dizendo que nós não precisávamos ir até o Japão e que nós podíamos esperar o navio em Chilang, extremo norte de Taiwan. Essa ilha, ela é pequenininha, só para vocês terem uma ideia, era menor que o menor estado do Brasil, que é Piauí. Ele tem 60 quilômetros de largura por 400 quilômetros de comprimento. E Chilang é uma cidade portuária. Então, uma vez comprado a passagem, já sabíamos que o dia do embarque seria dia 20 de agosto de 1962. No dia 18 de agosto, nós já tínhamos arrumado um ônibus, né, para pegar 6 famílias. E a primeira a embarcar no ônibus fomos nós 2 famílias de show. Eu lembro de quando nós chegamos onde
ônibus estava parado, estacionado, já tinha muita gente cercando o ônibus. Eram vizinhos, eram amigos, eram parentes, muitos familiares e principalmente pessoal da igreja. E eles já estavam lá esperando, muita gente já até chorando, os olhos já lacrimejando, voz embargada. Então, quando nós chegamos lá, o clima era muito pesado. Eu lembro que o ônibus, quando deu a partida, eu estava ouvindo um hino que costumamos cantar, pedindo que Deus protegesse a gente onde fôssemos. Aí o motorista chamou, olha, pessoal, vamos subir, porque a família, então, aí começou aquela choradeira, porque estávamos despedindo e fomos subindo, e aí começaram a cantar outro hino, de que dizia assim, que Deus permitisse que nós vejamos mais uma vez nesta vida. Aí que minha mãe, eu lembro que aí ela abriu aquele choro, porque a minha mãe era mais que queria vir ao Brasil, porque meu pai quase desistiu depois de quase um ano de trâmite. A mãe queria, mas naquele momento eu vi que ela perdeu toda aquela força por causa dessa situação e ela se tornou poltrona de ônibus e chorou copiosamente. E ouvindo essa música, o ônibus foi se afastando até perder a voz desse cântico, né? Lembro que não parecia despedida, parecia um funeral, porque aquelas pessoas, eles achavam que provavelmente a gente não ia nos encontrar mais nessa vida, não, porque para um lugar tão longe, desconhecido, sem dinheiro para volta, o mais provável era isso que acontecesse. Então, quando nós chegamos 5 quilômetros depois para pegar as outras 4 famílias, nós vimos lá que a situação era igual. Inclusive, uma das famílias, a filha do diácono Shen, pai do pastor Ricardo Shen, ele tinha perdido a esposa 2 meses antes, em junho, de problema respiratório. E eu fiquei sabendo que a situação foi assim dramática, porque já no leito da morte, esse diácono Shen já queria desistir de vir para o Brasil, mesmo já tendo comprado a passagem. Mas a esposa, no leito da morte, chamou ele, chamou os 3 filhos e falou: não, vocês devem ir, essa oportunidade que nós temos para nossos filhos. E fez com que ele prometesse que trouxesse os 3 filhos, e ele assim fez. Realmente de partir o coração essa situação. Então, nós, no dia 18 de agosto de 1962, nós deixamos a nossa cidade, deixamos a nossa parentela, deixamos todo mundo. 63, em 1963, nós partimos para Tilã e levou quase todo. Quando nós chegamos lá, porque naquela ocasião, naquela época, as estradas eram muito ruins, eram muito pequenas, então o ônibus andava muito devagar, mesmo sendo muito longe, parecia distantíssimo. Então chegamos já quase à tardinha e nós já tínhamos reservado uma pousada para que nós passássemos os 2 dias lá. Eu lembro que no dia seguinte, no dia 19, foi um dia muito assim marcante, porque era um dia chuvoso, uma chuva contínua, aquele céu todo escuro por causa da nuvem, neblina. Eu via o clima muito pesado da minha irmã mais velha, que não ia poder vir, mas estava acompanhando nessa despedida, e a minha mãe quieta, e ela também, cabisbaixa, e aquele céu escuro e a chuva, parecendo que o mundo e o universo também estava chorando a nossa partida. Realmente um dia muito triste de ver. Eu lembro também que todos nós comíamos coisas nas barracas da rua, coisas bem simples, canjinha, era o que nós podíamos. E aquele dia passou muito rápido.
No dia 20, logo chegou de manhã, quando acordamos, aquele dia, diferentemente do dia 19, está um dia ensolarado, muito bonito, sol forte. Acordamos, comemos alguma coisa, juntamos as trouxas, que naquela época, gente, só os ricos tinham malas de couro. A gente não, a gente tinha caixas feitas com ripas de bambu e amarrado com cordas. E dentro tinha nossas coisas, né? Tinha roupas que a gente ia usar, tinha enxada, tinha facão, tinha gancho, garfo, para trabalho na roça mesmo. Então, nós levamos e lá chegamos. Chegamos ao porto, o trâmite foi muito rápido, porque os oficiais foram ver as nossas documentações, os passaportes, viu que estava tudo bem. E quando deu mais ou menos 2 horas e pouco, uma pessoa gritou: olha, o navio entrando no porto. Era um navio grande, para nós naquela época era enorme. E realmente um navio muito grande entrando na Baía de Tilão, né? Vinha em direção ao porto que nós estávamos. E já tinha juntado muita gente, porque toda vez que chegava um navio grande, curiosos e pessoas que iam se despedir para a viagem lá. Então, esse navio encostou e, logo em seguida, nós vimos descer uma escada e tinha gente na entrada da escada para checar se só subia quem tinha passagem. Então, nós fomos chamados, convocados para subir e logo subimos. Assim que subimos, mal colocamos as nossas bagagens, nós corremos para a proa e nós vimos nossos parentes. Eu, por exemplo, lembro da minha irmã lá nos cais, e ela chorando copiosamente. Alguém entregou o rolinho de papel, naquela época era assim. Aquele rolinho de papel nós jogávamos para pessoas que estavam na costa. E eles seguravam como que ainda segurando, ligado entre nós. E quando o navio tocou e começou a se... A minha mãe, então, já estava assim, nem enxergando de tanto choro. E a minha irmã, lá nos cais, ela, de tanta dor e tanto choro, ela caiu, né? E nós vimos aquela cena e o navio partindo dessa forma, até não ver mais ninguém. E ela já estava quase anoitecer, e então fomos levados aos nossos aposentos. Era de terceira classe. A terceira classe do navio é a última classe, tá, gente? Não tem mais quarta, quinta, não. Só tem primeira, segunda e terceira classe. E a terceira classe fica na parte mais baixa, né, das instalações do navio. Naquela noite eu lembro que ninguém jantou, de tão acabado, tão pesado o clima, nem tomamos banho e nós fomos dormir. De manhã nós acordamos com um som batendo assim naquela janelinha redonda que não dá para ir do mar, era onda do mar batendo. Acordei aquilo lá, levei um susto, porque imagina se o navio assim rompesse, a gente está em par, nós e os ratos seríamos os primeiros a morrer afogado, porque a água ia entrar e atingir a gente logo de cara. Mas graças a Deus nada disso aconteceu. Então, em seguida, nós fomos chamados para tomar o café da manhã. E nós chegamos até o refeitório e aquela manhã a gente achou que o café da manhã, que era uma canja salgada e que tinha mandiopã e depois tinha uma tinha uma maçã verde, foi uma delícia. Pensei assim, nossa, se todo dia fosse assim, ia ser uma maravilha. E foi, viu, gente? Porque depois de uma semana não aguentava ver mais aquelas panelas e aquele maçã verde, porque todo dia era a mesma coisa. Bom, então já estamos no dia 21 de agosto de 63. Depois de tomar o café da manhã,
e a gente pulava, andando para lá, para cá, e logo em seguida alguém chamou assim, olha, vamos juntar lá na proa, que tem um lugar com cadeira, e nós vamos ter um culto matinal. Era mais ou menos 10 horas da manhã. E nós nos juntamos todos lá, 32 pessoas, e naquele dia, o primeiro culto das 6 famílias, 32 pessoas, quem dirigiu foi meu pai, presbítero Wang, porque era o mais velho das 6 famílias. Depois desse dia, todos os dias nós fizemos o culto com meus pais, revezando entre eles. E como nós fazíamos o culto em taiwanês, e tinha algumas pessoas que andavam ao redor, porque não tinha muito o que fazer no navio. E eles eram taiwaneses, eram engenheiros, técnicos, que estavam vindo para o Brasil, em São Paulo, para trabalhar na empresa japonesa. Eu, ainda muito pequeno, eu lembro dos comentários deles, que eles caçoavam, gozavam da nossa cara, dizendo assim, esses caipiras têm até coragem de sair do país para ir a um lugar tão longe, esses caras vão morrer de fome lá. Até hoje eu lembro muito bem. 2 dessas pessoas, depois de 5 anos, se tiver oportunidade, eu vou fazer esse testemunho, volta a essas... Eram 4 pessoas, e 2 depois vieram visitar a gente em Botujuru, depois eu falo. Bom, mas aquilo lá me marcou muito. Um moleque de 7 anos ouvindo isso, nunca esqueci essas palavras até hoje, gente. Que a gente era material humano para vir ao Brasil, para morrer aqui de fome. Graças a Deus, nosso querido Pai do céu não permitiu que isso acontecesse. A verdade, não estava muito distante, porque nós não tínhamos dinheiro, não sabíamos falar português, não entendíamos a língua, não sabíamos nem para onde ia e o que fazer aqui. E nós temos uma viagem do outro lado do mundo. E assim foi. 2, 3 dias depois, por curiosidade, apareceu uma família, Shen. Esse presbítero nós não conhecíamos. E ele estava vindo com a família dele para o Brasil, e era cristão. Então, ele se juntou a nós e pediu para que ele pudesse participar também do culto que nós fazíamos todo dia às 10 horas. Eu lembro que um dos hinos que mais cantávamos depois de estar no navio, porque aquela paisagem do mar é lá lindo e também temível para nós. E nós cantávamos muito aquele hino, né? Da beleza da terra, né? E lembrando da graça e da bênção de Deus para com a nossa vida. Era assim que a gente ia passando. E essa família logo juntou para nós. Um dos filhos acabou indo para Estados Unidos, virou um dos engenheiros da NASA, ficou muito famoso como professor de aeronáutica, aeroespacial em Taiwan, né? Então, quando fala desse professor, o pessoal sabe dessa família. Mas não era isso, não. Bom, a primeira parada que nós tivemos foi em Hong Kong. Em Hong Kong, esse trecho de 400 quilômetros, mais ou menos, de Taiwan até lá, transcorreu assim tranquilamente. E a viagem transcorreu bem até Malásia, em Kuala Lumpur. Em Malásia, quando nós tivemos essa parada, a gente estava muito contente e tranquilo, porque achava que a viagem ia ser assim, mero engano. Porque a partir de Malásia, o mar era muito revolto, já era mar Índico, né? Muito revolto, muitas ondas, lançava o navio de um lado para outro, chacoalhava muito, e muitas das nossas mães tinham enjoo por causa desse problema, principalmente minha mãe. Minha mãe sofreu muito porque não conseguia comer e vomitava o que não tinha dentro da barriga. Isso por dias e semanas. O médico do navio foi chamado, mas também não adiantou muito. E minha mãe achou que ia morrer, porque chegou um momento que ele chamou
a mim, ao tio Minguinho, que é meu irmão, e outro irmão que já faleceu, que é pai da Beth, e recomendou que a gente seja bonzinho, obediente ao meu pai. São palavras de despedida, de recomendações de quem está partindo. Aquilo partiu meu coração porque eu chorei copiosamente num cantinho lá, onde ninguém viu, porque achava que ia perder minha mãe. Graças a Deus, nós chegamos até África do Sul, na cidade do Cabo, onde nós paramos, e minha mãe, assim que parou, começou a recuperar. Parou de vomitar, conseguia levantar e conseguia comer. O médico do Rio e o comandante veio, o tradutor, e chamou o pai e minha mãe, falando assim: olha, senhor Wang, vocês têm que descer aqui. Nós não queremos para nós essa responsabilidade de ter a morte da sua mulher no navio, não. Nós não vamos permitir que isso aconteça. A minha mãe, quando escutou isso, nem esperou meu pai responder e falou assim: olha, aqui eu não vou ficar, não. Se tiver que morrer no navio, eu morro. Aí eu vou continuar. Graças a Deus, depois da cidade do Cabo, entra o Oceano Atlântico. E o Oceano Atlântico era muito mais tranquilo. Então, minha mãe parou de emagrecer, parou o mal-estar e foi lentamente. Então, meu pai também voltou a sorrir. Nós também. 48 dias depois, nós chegamos até o Rio de Janeiro. Mas nós não descemos, não, porque o navio ficou parado na Baía da Guanabara e não encostou no porto do Rio de Janeiro, não. E naquela noite, eu lembro que o comandante do navio veio até o refeitório de terceira classe e teve aquele jantar de gala, de despedida. De gala não tem muito, mas de despedida sim. E no dia seguinte, pela manhã, o navio partiu novamente em direção a São Paulo. E lá para a tardinha, por volta de 3, 4 horas, nós entramos aqui naquele canal de Santos, que vocês que vão para Santos, você vê aquela praia enorme de quase 10 quilômetros, e tem 2 morros dos 2 lados, e tem uma entrada que todo navio entra. Naquela época, a mesma coisa. Eu lembro que quando nós começamos a entrar no canal e na praia de Santos, a gente via ao longe, a cidade não tinha prédio, não, só tinha casas baixinhas, tal, mas o que chamava a atenção era aquele verde, aquela chapada enorme atrás da cidade, e lá no fundo, que é a Serra do Mar. Era mato e mato, e a gente olhava aquela imagem e ficava pensando no Tarzan mesmo, né? Então, o navio foi entrando, e quando deu mais ou menos 4, 5 horas, nós encostamos. E antigamente, em Santos, o Centro Velho, ainda hoje, antigo centro da cidade de Santos, ele ficava no Porto de Santos, nos cais mesmo. Depois de já crescido, para escrever essa história, eu ainda fui para Santos e fui lá andar para saber. Aí falei, puxa vida, o cais de Santos e a cidade, centro de Santos, ela é uma coisa só. Então, quando encostou, nós só íamos desembarcar no dia 10 de outubro de 1963. Os 6 adultos, meus pais, resolveram dar uma volta, né, no centro para conhecer e tal. Todo mundo foi de mão abanando, mas apenas esse diácono Shen, que é viúvo, ele levou uma bolsa e deixou pendurado no ombro. E eles andando despreocupados na rua, tal, e de repente alguém puxou a bolsa dele e saiu correndo. Eram 2 pessoas que eles não viram a cara dessas pessoas. Quando ele gritou ladrão e os 6 viraram, na verdade, na frente tinha um pessoal que estava dando retaguarda para esses ladrões, tudo até essas pessoas, esses 2 ladrões já tinham sumido. Aquilo foi um baque para 6 nossos pais, 6 pais, porque eles ficaram preocupadíssimos e perguntaram para o senhor
o que tinha dentro da bolsa. Ele falou, olha, o dinheiro tinha pouco, mas os 4 passaportes da família estavam tudo lá. Aquilo alarmou a todo mundo, porque sem passaporte, no dia seguinte, como é que ia desembarcar? Como é que ia entrar no Brasil? Como é que ia ficar a situação dessa família? Então, eles resolveram procurar a delegacia, mas não sabia ler, não sabia falar português, não entendia o que falavam. Eles ficaram andando. E no centro histórico de Santos, realmente, na praça, tinha delegacia lá. E eles chegaram até lá, vendo pessoas com uniforme de policiais, imaginaram que fosse. Então entraram, mas não adiantou nada, porque não conseguiram dar parte, nem abrir o boletim de ocorrência, porque não conseguia falar. E a pergunta que eles faziam, eles não entendiam. Com um grande desânimo, então eles voltaram, né, cabisbaixo até o navio e deram essa notícia. E falaram também para os oficiais do navio, e todo mundo ficou muito preocupado. Só nós, crianças pequenos, que não sabia do grau de gravidade da perda do passaporte, que nós conseguimos dormir, porque os mais velhos, ninguém dormiu naquela noite. Eles colocaram o joelho no chão e clamaram a Deus. Porque, segundo a força humana, não tinha mais o que fazer. Onde encontrar esses ladrões com esses passaportes para que essa família pudesse entrar? E agora? Bom, e assim a noite passou. Gente, no centro de Santos, na época, tinha tinha um restaurante chinês, que era cantonês, e ele toda manhã ele levantava para jogar lixo dentro do balde de lixo. E naquela manhã, ele não foi diferente. Ele pegou os lixos e saiu para fora e abriu a tampa do balde e, para surpresa dele, ele viu uma bolsa meio aberta lá no fundo, né? Ele pegou, abriu e, para surpresa dele, tinha 4 passaportes e tinha escrito em inglês e parte chinês. Aquilo lá chamou a atenção dele e falou, alguém perdeu, alguém foi roubado, porque esse são passaporte de algum viajante. Começou a vir aos cais com navios ancorados lá, ele foi de um a um procurando para saber de quem que era aquilo lá. E quando chegou até nós, porque o Marujo que trouxe esse senhor com os passaportes, já era quase 10 horas. E quando ele chegou com os 4 passaportes, aqui como se fosse um peso enorme que retirou nas nossas costas e a alegria voltou e nós choramos de alegria agradecendo a Deus. Foi o primeiro milagre que Deus operou na nossa vida. Logo que nós chegamos ao Brasil, para nós uma tragédia sem solução, e ele trouxe essa pessoa que trouxe a solução. Então nós desembarcamos, fomos levados para um galpão ao lado dos cais, esperando para passar pela alfândega e pela Polícia Federal. Nós esperamos muito, ninguém chamava ninguém. E aquele galpão lá só tinha uns cadeirões, poucos, e a gente se ajeitou do jeito que podia. Vocês sabem que criança virou as costas já está com fome. Então, quando deu mais ou menos 1, 2 horas, a gente começou a ter fome. E a minha mãe, coitada, a gente de tanto ficar reclamando, e ela levou eu e meu irmão para um cantinho que tinha uma vendinha lá, uma lanchonetinha, e ela olhou tudo lá, e o mais barato era um pão francês. Ele não estava assado, né? Ele estava torrado porque estava preto. Era baixinho, aí é o que a mãe podia, e comprou um e deu para mim dar aquela primeira mordida. Gente, meu dente quase foi embora nisso aí. Né? A minha mãe também levou um susto, falou assim, que país é esse que faz um pão desse? Essa é a primeira experiência no Brasil, um pão macio que tem Taiwan aqui, quase quebra nossos dentes. Bom, enfim, nós fomos chamados para a vistoria, e um a um foi saindo. Só que a minha família não saía de jeito nenhum, e o pessoal lá fora já ficou preocupado. O motivo maior é que a alfândega, quando olhou as roupas velhas
as enxadas, enxadões, facões, essas coisas que meu pai estava trazendo, as tralhas, e ele quis taxar $150. E na minha cabeça, naquela época, $150 era muito dinheiro. E meu pai só tinha $50 no bolso. Então, não tinha dinheiro para pagar. E essa notícia saiu lá fora. E naquela ocasião, em São Paulo, 3, 4 solteirões que já estavam aqui também foram ver quem são esses loucos que trouxeram a família inteira logo de cara, porque eles vieram primeiro, se desse certo, eles iam trazer a família. E eles foram lá ver. Eu lembro de um senhor Schwang, quando escutou a dificuldade do meu pai, e ele, com uma generosidade extrema, ele enfiou a mão no bolso e tirou $150 e entregou para o meu pai e falou assim: vai lá, paga a sua alfândega para você poder sair com suas coisas para ir embora. Sem nunca termos visto essa pessoa, não sabíamos quem era, e ele fez isso aí. Então, quando nós saímos, não sabíamos para onde ia, mas o Dr. Yang, aquele que mandou a carta em 1962, ele era uma pessoa muito sábia, ele sabia que éramos muito humildes e ignorantes, porque não sabíamos falar português. Então, ele mandou o filho mais velho, que, aliás, é o filho único, para nós esperar e recepcionar. Quando soube que a gente não sabia onde ir, ele falou: então, espera aqui, porque eu vou arrumar um ônibus, vou levar vocês para passarem um tempo lá no nosso sítio, até vocês acharem um rumo na vida. E assim eu fiz. Quando nós subimos no ônibus que ele fretou, já estava escurecendo. Então, nós partimos de Santos a um destino incerto, porque não sabíamos. Ele falou um nome que depois nós ficamos sabendo que esse nome seria Pindorama, aqui em Mogi das Cruzes. Foi assim que nós viemos parar em Mogi das Cruzes, porque Dr. Yang e a família tinham comprado um sítiozinho lá que o antigo proprietário criava galinha. Então, ele comprou para ser um lugar de repouso, de veraneio da família. Então, nós levamos mais de 4 horas para chegar até esse sítio, assim, no total escuridão, né? E mesmo porque nós já estávamos exaustos de tanto esperar na alfândega, e quando nós subimos no ônibus, mesmo sem jantar, a gente dormia. Fomos acordados quando o motorista do ônibus chegou: olha, chegamos. Então, nós descemos naquela escuridão, e o sítio só tinha uma casinha pequenininha com 2 cômodos, 2 quartos, uma sala e uma pequena cozinha. Então, a família do tio Sam e a família do presbítero Xi se alojaram lá. Mas tinha 4 famílias que não tinham onde. Tinha um galpão, era onde depositava os cocô de galinha lá do antigo proprietário. E o Dr. Yang tinha preparado umas tábuas compensadas, porque já sabia que nós não tínhamos preparado nada e estava lá esperando a gente. Então, em plena noite, nós varremos aquele chão cheio de cocô de galinha, colocamos essa tábua compensada e as 4 famílias lá deitaram e nós dormimos assim. Eu lembro que no dia seguinte, né, no dia 11 de outubro de 63, nós acordamos com um barulho assim de pessoa falando alto, parece chorando. Eu lembro de ter saído com mais algumas crianças e jovens até o pátio, e realmente a cena que nós deparamos foi assim meio chocante, porque as nossas mães estavam chorando, porque era praninho limpo, nós estamos no meio do mato e a montanha e mato por todo lado. De repente, de planície, nós viemos ser vizinho Tarzan mesmo. E aquilo lá chocou demais. Bom, enfim, limparam as lágrimas e foram preparar alguma coisa, porque tinha um pouco de arroz lá na casa do Dr. Yang, e nós comemos aquela canjinha rara, e depois
nesses 18 anos, 18 dias que nós lá passamos, todo dia nós comemos praticamente a mesma coisa. E na vizinhança lá tinha alguns japoneses que tinham granja, e a coisa mais barata que nós vimos foi os ovos quicados. E nossos pais foram até Barroso, mais ou menos 3 quilômetros a pé, que tinha um armazém lá e que vendia arroz. Então, eles foram lá comprar algumas provisões e eu lembro de todo dia comer canja e ovo com cebola. Assim, nós passamos 18 dias. Bom, nessa estada de 18 dias, porque nós já sabíamos que em São Paulo já tinha uma igreja taiwanesa que usava uma igreja brasileira presbiteriana que já estava juntando gente para adorar e cultuar a Deus. E eles, então, resolveram ir até lá para ver. Saíram bem cedinho. Olha, eles pegaram o trem quebrou, porque aquele trem, antigamente, eu ainda peguei essa fase desse trem de Mogi para São Paulo, ele quebrava dia, sim, outro dia também. Então, quando você pegava o trem, você nunca sabia quanto tempo ia levar para chegar a São Paulo. E assim aconteceu, porque a Igreja São Paulo, fundada mais ou menos 8 a 9 meses da nossa chegada. E já tinha gente juntando-se para adorar a Deus lá. Então, eles pegaram para poder participar na parte da tarde, que começava às 2 horas. Eu não sei como é que eles fizeram, mas eles acharam. Mas quando chegaram até a igreja, o culto já tinha começado. E eles também foram alertados que, para voltar, o último ônibus de Jundiapeba até Pindorama, Barroso, era das 5 da tarde. Eles viram que tinha que sair, então eles ficaram muito pouquinho e saíram correndo e pegaram o trem e que também atrasou. Quando eles voltaram até Jundiapeba, nesse domingo, o último ônibus já tinha partido. Não tendo outro jeito, eles arregaçaram calça, manga e puseram a andar. Bom, naquela época, essa estrada de Jundiapeba até Barroso, Pindorama, não é que nem hoje, está tudo retão e tem asfalto. Ele era de terra batida e ele seguia cursos nos morros e da montanha, então tinha mais ou menos 15, 16 quilômetros a pé. Sendo que, quando eles começaram a andar, ainda pouco, já começou a escurecer. Então, eles começaram a andar no meio da escuridão, e nós lá no meio do mato, esperando eles, que não chegavam nunca. E as horas iam passando, e nada, e nada, e nada. Só que, já mais ou menos 10 horas da noite, um senhor japonês, passando de caminhão, passou por eles e viu que eram orientais. Ele parou e falou em japonês, perguntando para onde ia. Graças a Deus, vocês falavam bem japonês. Então, conseguiram conversar com ele e ele convidou que pegasse carona no caminhão dele. E ele morava mais ou menos a 1 quilômetro de onde a gente estava hospedado. Então, quando ele ia entrar para o sítio dele, ele deixou meus pais. Isso já era quase 10h30. E quase 11 horas, e nós, crianças e os mais jovens, ficavam bisbilhotando na estrada, aquela escuridão, assim, um breu, né? E nada, e nada. De repente, alguém falou assim, olha, estou ouvindo vozes lá, baixinho, mas eu estou ouvindo. Aí todo mundo quietinho, e essas vozes da conversa dos meus pais foram aumentando, e em pouco tempo nós ouvimos que eram taiwaneses que eles estavam falando, e nós saímos todo em debandada assim, contente para receber eles, porque achavam que eles tinham se perdido e a gente não ia saber o que fazer sem nossos pais. Foi uma alegria muito grande e também um alívio. A partir daquele dia, nossos pais resolveram de que a Igreja São Paulo e nós, 6 famílias, íamos cultuar onde estivéssemos nós mesmos. 18 dias, apareceram 2 pessoas para nós visitar. Por coincidência, essas 2 pessoas tinham sobrenome Vu. Um deles é de Botujuru, que ele já estava aqui mais ou menos, em 63, quando chegamos, ele já estava em Botujuru há mais ou menos 9 meses. E já tinha uma granja, e ele já estava bem instalado, já estava bem arrumado aqui. Ele convidou meus pais para visitarem ele
E eles realmente assim o fizeram. Foram lá, foram recepcionados, né? Almoçou lá. E quando estava voltando, então, em frente àquela igrejinha lá de Botujuru, era o ponto de ônibus. E onde está a igrejinha e todo aquele terreno era mato só. Então, o senhor Vu falou para meus pais assim: olha, esse terreno alemão tem 2,5 alqueires, ele está à venda. Nossa, nossos pais ficaram muito contentes e alguém falou assim: então, senhor Vu, o senhor pode intermediar para nós como é que é tal? Bom, em poucos dias, esse senhor Vu foi até nós e disse o valor, e em poucos dias essa compra e venda foi realizada. Só que apareceu um segundo senhor Vu, né, que morava em São Paulo e tinha uma fazenda em Iguape, né? E ele chegou com uma proposta assim quase irrecusável e diz: olha, eu tenho 100 alqueires de terra fértil, plano, ao lado do rio Iguape. Água não falta, terra fértil para plantio de arroz. Se vocês vierem, garanto 1 ano de arroz para vocês e a gente vai plantar para partilhar, né? Meeiro, seria o meeiro. Bom, vamos lá olhar. E os 6 pais foram lá com ele. E quando voltou, né? Meu pai, minha mãe não iam. Mais 3 famílias também não iam. Mas 2 famílias, a família do tio Sam e esse diácono Shen, que faleceu em 2019, resolveram ir. Mas o terreno já estava comprado. Então, foi feita uma partilha. Meu pai, na época, não queria participar, porque meu pai não tinha dinheiro para comprar. Então, meu pai falou: não, vão vocês, nós vamos dar um jeito na nossa vida, mas sigam o caminho de vocês. Mas a generosidade daquelas pessoas era muito grande. Falaram para meu pai: senhor presbítero Wang, nós viemos junto, nós ficamos juntos, nós vivemos juntos ou morremos juntos. E foi assim que meu pai, então, foi convencido a participar, né, dessa compra. E na partilha do terreno, ninguém usou a quantidade de ter dinheiro para escolher. Ela foi feita um sorteio. Diz que até hoje, quando eu me lembro disso, me comove, porque meu pai não tinha dinheiro para participar. 2 pessoas tiraram dinheiro da parte do meu pai e pagaram primeiro. Mesmo assim, meu pai entrou na partilha através do sorteio. Ele não foi deixado lá para trás, como muita gente imaginou, porque das 6 famílias, a minha é a 6ª. Mas no sorteio, a primeira família foi do pai do tio Sam, a segunda desse diácono que faleceu em 2019, a terceira família era do meu pai e a 4ª família era desse diácono que ficou viúvo e foi assaltado em Santos. E a 5ª é do presbítero Xi e a 6ª do presbítero Xuang. Mas como eles tinham dinheiro para construir uma casinha primeiro, meu pai resolveu ceder, fazendo essa troca, para eles ficarem juntos. Bom, então, depois de 18 dias, nós nos despedimos das 2 famílias que iam para Iguape, e o senhor Vu, de Botujuru, pediu para chamado senhor Ogawa. Esse senhor Ogawa tinha um caminhão velho, e ele veio buscar nossas 4 famílias. Eu lembro ainda que tudo nós, e as nossas coisas na boleia, e chegou até um morro, quase o caminhão deu para trás. Aquilo me assustou até muito, até hoje eu lembro muito bem. Mas graças a Deus não virou, o caminhão conseguiu seguir em frente e nós viemos parar em Botujuru. Em Botujuru, assim que nós chegamos, o antigo dono do terreno cedeu 2 casas pequenininhas para nós 4 famílias. Meu pai, a família minha e do presbítero Xi, nós ficamos numa casa de 2 cômodos. Então, cada família ficava num quarto. E cozinhávamos debaixo da árvore, juntando tijolo e pedras, fazendo aquele forninho fora da casa
de lenha, e é assim que nós passávamos o dia. E outras duas famílias foi para o outro lado, mais ou menos 200 metros de distância, que tinha uma outra casa de empregado lá, e o presbítero Chang e esse diácono Shen, que foi assaltado, eles se acomodaram lá. Nesse nós separarmos 4 famílias, 2 famílias, nós tínhamos combinado que virasse abril, quando desse o feriado de Páscoa, eles voltariam para que nós pudéssemos construir a igreja. E assim foi feito. Nesse meio tempo, eu lembro que meus pais começaram a desmatar, principalmente destinada à igreja, porque quando foi feita a partilha, foi reservado 1.000 metros onde ficava a esquina da estrada com a casa do assado lá de Botujuru para a igreja. Então, foi desmatado lá aquela área e uma parte das 6 famílias. Era um trabalho que meus pais não estavam acostumados, era muito duro, porque já estava muito quente, né? E tinha muitas cobras, aranhas e outros tipos de répteis, e era o dia inteiro, e aquele sol queimando. Eu lembro que eu, com 7 anos, então, vendo minha mãe fazendo arroz, eu já comecei a fazer arroz, e na primeira vez, o arroz não secava, porque eu via minha mãe colocando a água, e eu achei que era assim. E quando minha mãe voltou com meu pai, já quase escuro, eu comecei a chorar, porque pensei, agora eu vou levar bronca, porque meu arroz não secava, porque eu pus a água demais, e virou canja. Minha mãe falou, bobinho, tá bom, não tem problema não. Nesse meio tempo, minha família, por exemplo, não tinha dinheiro mais, né? Então a gente comia quirela, aquele arrozinho quebrado que o brasileiro naquela época usava para dar ração de cachorro. Era esse o arroz que nós comíamos, porque não tinha jeito. E meu irmão então saiu para São Paulo porque ele tinha treinamento de marcenaria, e nesse domingo que ele saiu, eu lembro muito bem que um dos dias que eu estava fazendo arroz, e minha mãe voltou e falou, olha, crianças, hoje não tem nada. Eu acho que vai ser só isso aí para a gente comer. E o vizinho nosso, família Cato, tinha 2 filhos da nossa idade, e a gente fez amizade rapidinho. E aquele dia, que não tinha mais nada de mistura, e já estava que era só isso, para nossa surpresa, um dos meninos, chamado Irã, chamado Yoshito, até hoje eu tenho contato, ele veio trazer uma bacia de ovo quicado que a mãe mandou. Até hoje, na minha voz fica marcada, porque para mim é muito emocionante, e eu agradeço a Deus e a Irã e Yoshito até hoje, né? Eu acho que eu gosto tanto de ovo, deve ser por causa disso, não é possível. Bom, enfim, aí meu irmão foi para São Paulo, e naquele domingo ele conseguiu achar a igreja de São Paulo, assim, sem querer. E ele ficou lá sentado porque não tinha dinheiro no bolso, não sabia onde ir, não falava português. E quando terminou o culto, tinha uma pessoa que já estava de olho nele. Era o presbítero da igreja de São Paulo, chamado presbítero Show. Ele era técnico elétrico na fábrica de televisor americano chamado Semp. Hoje eles fundiram com Toshiba, por isso que tem Semp Toshiba, mas naquela época era só televisor Semp. Então ele veio abordar meu irmão, tinha na época 17 anos. E aí, jovem, quem é você? De onde você veio? Não sei o que você quer? E ficou perguntando, e meu irmão, com tranquilidade e honesta, e falou, olha, não sei, nós acabamos de chegar ao Brasil, minha família está na roça, não sabemos o que fazer, não tenho dinheiro, não tem onde ir. Aí ele falou, então tá bom. Então levou para a casa dele, e no fundinho tem uma salinha lá que serviu para ele de casa, e arrumou um fogãozinho de 2 bocas para ele, e ainda levou na empresa dele, porque tinha trabalho terceirizado de fazer caixotes de televisores que você não ganhava por jornada, ganhava por unidade.
meu irmão falou assim, nossa, isso aqui seria um presente dos céus, e assim ele foi. Depois disso, ele começou a trazer um pouco de dinheiro para casa, para que meu pai pudesse também custear, né, a família e também comprar equipamento e sementes de verduras também. Nesse meio tempo, era para a gente ficar só 3 meses, e realmente, depois de 3 meses, as 3 famílias já vieram para essa parte nova da terra e já tinham, entre eles, treinado fazer a casa de tijolo, só que não tinha cimento, era de barro. Também treinando já para depois nós podermos fazer a igreja em abril. Mas meu pai não tinha dinheiro para sair, então pediu para esse senhor alemão que deixasse a gente mais um tempo. E ele concordou de deixar a gente por mais 3 meses. E assim foi. Meu pai não tinha dinheiro para construir a casa, então nós fomos até aquele senhor Ogawa, o dono do caminhão que trouxe a gente para Potujuru, e ele era feirante, então não estava mais plantando no terreno dele, que estava limpinho. Então nós alugamos e começamos a plantar. E as outras 3 famílias também começaram a plantar. Para nossa surpresa, os japoneses, naquela época, lá de Potujuru, entregavam todos os seus produtos, né, que plantavam para as cooperativas agrícolas, tinha 3 em Mogi. E essas 3 cooperativas espoliavam os produtores, porque quando meu pai e outros pais iam lá fazer a conta para cobrar o que nós entregamos, às vezes vinham uns trocadinhos, outras vezes simplesmente a menina lá que fazia a conta falava: ô, seu Ang, não deu para pagar carreto, não. E eu lembro que a verdura que meus pais plantavam era de primeira, porque eles eram craques, né, em plantar as verduras. Era assim. E no domingo, como é que nós fazíamos? Meus pais, as 4 famílias se juntavam na casa um pouquinho maior do presbítero Schwang, e nós começamos a fazer o culto de manhã e culto à tarde. Então, sempre foi assim, até mais ou menos 30 anos atrás. Então, no domingo, ninguém trabalhava, descansava, e até sábado eles trabalhavam com afinco. A gente era muito magro e queimado ao sol, preto, descalço, e a gente corria no pátio, domingo à tarde, depois do culto, mesmo tendo tão pobre, eu lembro isso muito bem. Isso parece que na nossa igreja está perdendo um pouquinho, porque nossos pais, depois de terminar o culto, nossas mães, elas ficavam lá conversando, né, trocando ideias, um se preocupando com o outro, sabendo da vida da gente. A verdadeira comunhão, gente. Isso parece que com o tempo nós estamos melhores de vida, mas a gente não fazia mais, nós não fazemos mais isso, e eles faziam direto, isso era todo domingo. E as crianças não tinham o que fazer, começavam a brincar de pega-pega. Eu lembro que no pátio dessa casa que o presbítero Schwang estava morando com o diácono Shen, tinha um casarão do alemão que estava alugado para um prostíbulo. Sabe quem descia para olhar essas crianças pobres, pretas, descalças? Porque de tarde já não tinha clientela, as prostitutas desciam com as guloseimas e o salgadinho para oferecer para esses meninos pobres. Ele não precisava muito para saber que a gente, eu não diria que nós sejamos pobres. Na minha família, eu acho que nós somos miseráveis. E assim nós chegamos até a Páscoa de 1964. E nós ficamos muito felizes, porque realmente as 2 famílias que foram para Iguape, eles estavam de volta, e mais uma vez, as 6 famílias, 32 pessoas estavam juntas. E em uma semana, né, os adultos iam cortar a árvore, fazia alicerce, montava tijolo, as crianças menores e pisavam barro, e as mulheres juntavam para fazer comida para almoço e assim por diante. E realmente, em uma semana, nós levantamos essa igreja. Essa igreja era peladinha, só tijolo aparente com barro, o chão era batido, não tinha porta, não tinha janela ainda. Eu lembro que as batentes e as travessas da igrejinha eram os eucaliptos que ainda sobraram do antigo
terreno antes da mata tomar, e mesmo verde, eu lembro dos dois presbíteros que foram carregar essas toras, eles voltaram com os ombros sangrando de tanto peso, porque era verde. Nós não tivemos o cuidado de colher ela e deixar secar. Ela veio verde mesmo, foi trabalhada dessa forma. E assim, em 1964, em abril, essa igrejinha de Botujuru, ela foi erguida. A partir desse dia, o culto nosso, que ficava nas nossas casas, na casa de alguém mais espaçoso, deixou de ser, e nós começamos a juntar dentro da igreja, com algumas cadeiras que nós levamos inicialmente, depois meu irmão fez as cadeiras e o púlpito. Mas quem que fazia, quem que coordenava, quem que conduzia o culto? Eram nossos pais, às 10 da manhã e às... Essa primeira parte da história, gente, é a mais difícil e provavelmente é o que mais me toca, quanto a nossa vida inicial e a formação e a origem da igreja. Na segunda parte que eu vou falar, a partir seria dia 25, aí eu vou falar pessoas humildes, na mão de Deus, pode realizar grande obra. Eu vou falar um pouquinho como foi a reviravolta da nossa vida, a finança, e depois os pastores que Deus preparou e colocou no nosso caminho a partir desde então. Já são 9h04. Eu quero devolver para o pastor. Vou encerrar por aqui por hoje, tá bom? Agradecemos ao tio Ming, né, por compartilhar. Eu creio que muitos de nós já devem ter ouvido falar, né, dessa história, pelo menos em parte, mas cada vez que nós ouvimos, nós realmente, né, vemos os louváveis feitos do Senhor, e realmente a gente agradece, né, a nosso Deus pelo cuidado. E o que me tocou bastante hoje realmente são a hospitalidade das pessoas que Deus colocou para cuidar dessas 6 famílias, como o tio falou, dessas 32 pessoas até o dia de hoje, sabe? Nós queremos agradecer a Deus, né, pelo o que eles tinham, eles ofereceram, né? E Deus foi colocando pessoas inimagináveis, né? Como o tio falou daqueles jovens que foram oferecer o dinheiro do imposto, né, para poder tirar as ferramentas, tantos detalhes que realmente nos fazem realmente agradecer a Deus por tudo, né? Então nós temos, como o tio falou, daqui a 2 semanas em português e na semana que vem em taiwanês, aí a segunda parte desse compartilhamento. A gente agradece ao tio, vamos agradecer tá? Quem puder, né, ligar a câmera para a gente nos despedirmos essa noite, né? Agradecer ao tio, né? Vamos bater palmas, né, para agradecer mais uma vez, né? E realmente agradecer essa incrível memória, né, que o tio tem, realmente muito bom, né? Então, vamos terminar com uma oração. Ó Pai querido, nossos corações se enchem de gratidão, de alegria, em ver como, né, e nós queremos te louvar, te agradecer por cada pessoa que o Senhor colocou a essa mais do que isso, nossos corações, nossas mentes, nas nossas memórias são trazidas pessoas que realmente o Senhor colocou para ser instrumento de bênção nas nossas vidas. E nós pedimos também que o Senhor prepare a cada um de nós, prepare a nossa igreja para ser bênção àqueles que estão ao nosso redor. Ó Pai, nós queremos continuar te agradecendo por tudo,
Agradecemos por todos que puderam testemunhar desse compartilhamento maravilhoso que o Senhor trouxe através do tio Ming. Que o Senhor abençoe e guarde a todos nós nessa noite de descanso. Muito obrigado por tudo. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado pela paciência, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tchau, muito tchau. obrigado, tio. Boa noite. Tchau, tchau. Vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.